bom com vocês? A história que eu vou contar hoje está no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Bom, as pessoas gostavam muito de ficar onde Jesus estava. Sempre tinha muita gente onde Jesus estava, porque Jesus curava as pessoas que estavam doentes. Por onde Jesus passava, ele curava todas as pessoas que estavam doentes. E ele também contava histórias bonitas sobre Deus. E Jesus era uma pessoa muito boa. Então todo mundo gostava de ficar perto de Jesus. Era muito gostoso ficar perto de Jesus. Mas foi ficando de tarde e Jesus já estava cansado. Ele já tinha curado todas as pessoas. Ele já tinha contado histórias sobre Deus. Então ele falou assim para aquelas pessoas: olha, agora vocês vão para casa que eu preciso descansar. Então Jesus chamou os discípulos, entrou no barco e eles foram lá para o outro lado do lago. E quando eles estavam indo, aquelas pessoas pensaram: ah, nós vamos atrás de Jesus, nós queremos ficar pertinho de Jesus. Era muito gostoso ficar perto de Jesus. Então eles entraram nos seus barcos e foram atrás de Jesus, felizes, porque eles iam ficar pertinho de Jesus. E quando eles estavam indo, o barquinho estava, ó, aquele balancinho gostoso, tranquilo, calmo. E Jesus então começou a ficar com sono, porque aquele balanço dava um soninho. E Jesus deitou no barco e dormiu. E os discípulos estavam conversando, felizes. Eles não tinham medo de ficar no barco, eles eram pescadores. Então eles estavam conversando. E de repente, o barquinho começou a balançar um pouquinho mais forte. E foi aumentando. E começou aquela ventania, começou a formar uma tempestade. E o barquinho balançava. E aquelas águas entravam dentro do barco. E o barco quase virava e balançava. E os discípulos então começaram a ficar com medo. Eles nunca tinham visto uma tempestade dessas. E eles ficaram com medo. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Onde está Jesus? Onde está Jesus? E Jesus estava dormindo, tranquilo, gostoso. E eles começaram a gritar: Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Aí Jesus acordou com aquela gritaria, levantou, estendeu a mão e falou: aquieta-te. E a tempestade passou, aquele vento acalmou, as águas acalmaram. E as pessoas pensaram assim: nossa, quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Ah, é Jesus. Sim, esse homem era Jesus. E aquelas pessoas ficaram ali, as pessoas que estavam nos barquinhos, viram tudo aquilo e ficaram pensando: nossa, o que foi isso que aconteceu? E Jesus então falou assim para os discípulos: por que vocês ficaram com medo? Vocês não têm fé? Sabe por que Jesus não tinha medo? Porque Jesus tinha fé. Jesus sabia que Deus ia cuidar deles. Nós também devemos ter fé. Nós devemos confiar que Deus cuida de nós. Quando vocês vão dormir à noite, vocês ficam com medo do escuro? Não precisa ficar com medo do escuro. Se vocês fazem oração e pedem para Deus cuidar de vocês, Ele vai cuidar. Não precisa ter medo. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós oramos a Deus e nós pedimos alguma coisa, nós temos que confiar que Deus vai nos atender. Às vezes, Ele não atende na hora,
porque ele acha que nós devemos esperar um pouquinho mais. Às vezes ele acha que não é o momento certo para nós termos aquilo que nós pedimos. E às vezes ele não nos dá, porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. E às vezes ele nos atende de imediato, porque ele sabe que aquilo vai ser bom e nós precisamos daquilo, então ele já atende logo. Mas nós precisamos ter fé, precisamos confiar que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos ouvir, que Ele vai cuidar de nós, assim como Jesus confiou em Deus, tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, nos ajude a ter fé e a confiar que Deus cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. E se você gostou dessa historinha, se inscreva neste canal e deixe também o seu comentário, tá bom? Tchau e até a próxima!